Oi, lindezas! Vamos falar um pouquinho hoje de materiais? Não existe certo ou errado para materiais. Simplesmente é os que eu trabalho, os que eu costumo usar. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre as agulhas. Eu tenho alguns modelos diferentes. O mais fácil de encontrar e uma variedade muito grande que você vai encontrar é essa aqui, ó, totalmente de alumínio. Essa minha aqui é da Círculo. Ela é a mais barata e a mais fácil de encontrar. Ela é muito boa, ainda mais para quem está começando, que ainda não sabe qual é a agulha que vai usar para o seu ponto e nada desse tipo. Mas para mim não é a mais confortável. A segunda que a gente vai ter é a que tem o cabo de bambu. Ela é muito boa também. Tem gente que gosta muito dela, só que ela não é a minha favorita. Pra mim, ela não é tão anatômica da forma que eu seguro a agulha. A gente tem um outro modelo que eu vou conseguir mostrar algumas variedades diferentes pra você. Que eu tenho ela com esse cabo, que é super anatômico. Essa daqui é um modelinho da China. Ela é a mais frágilzinha, mas é super boa também. Tem aqueles kitzinhos que vem com quase todas as numerações. Eu tenho essa outra que eu também não sei nem qual é a marca, ela é super anatômica e é a mais macia, só que ela se desgasta muito fácil, muito rápido. Eu tenho a queridinha nacional, né, que é a da Círculo. Ela é super anatômica e o preço é razoável. E para quem crocheta muito tempo, ela é muito boa. E a minha queridinha do momento, que é super anatômica, o material é excelente, é a da Clover. Então, é a que eu mais uso. Elas são muito parecidas, se você olhar assim. Mas o material é diferente, até o peso da agulha para mim tem essa diferença. E a questão de material e o gancho. O gancho delas são diferentes. Em todas elas a gente tem várias numerações, então você consegue ver que dá para trabalhar com várias linhas diferentes. E a mesma numeração em marcas diferentes, a gente consegue ver a diferença do gancho. A da Clover, o gancho é bem pequenininho. As outras já tem um gancho maior e isso dá diferença no ponto, no final. Mas com qualquer uma delas você vai conseguir trabalhar, tendo a agulha certa para a numeração de linha certa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre linhas. Para mim é um dos insumos mais importantes do nosso material, mais importante para a execução dos bichinhos. Depois da agulha, uma boa linha. A gente trabalha a maior parte dos nossos amigurumis com linha 100% algodão, mas dá para trabalhar com infinidade. Eu só vou pincelar aqui porque é muita coisa mesmo. A gente tem tanto da Cleia, que é super fininha, a minha tá até sem etiqueta, porque eu quase não uso a Cleia, só para roupinhas ou algum detalhe. Ela é 100% algodão e super fininha. Então, você precisa de uma agulha adequada também. Aí, eu passo para a Anne. A Anne é queridinha de alguns e não tão de outras. Eu comecei a usar mais Anne agora. Uso também mais para roupinhas. E depois eu vou mostrar a diferença de alguns bichinhos com algumas linhas, tá? Ela também é super fininha. Tem um caimento ótimo para roupinha. Eu não gosto tanto de trabalhar com ela, porque eu tenho que trabalhar com a agulha muito fina. E pra mim cansa muito mais do que eu trabalhar com a linha um pouco, com espessura um pouco maior, com texto um pouco maior. A gente tem também a Charme, né, que foi a minha primeira linha, digamos assim, que eu trabalhei amigurumi, que ela é super boa. Ela é um pouco mais espessa do que a Anne, só que é mais fina do que a amigurumi, que a gente vai ver a seguir. Só que ela é meio chatinha, então às vezes
como a torção dela é menor, a agulha pode pegar e desfiar, então você tem que saber trabalhar isso. Eu tenho também a amigurumi, que é a xodozinha, né? Todo mundo conhece, todo mundo que mexe com amigurumi já trabalhou ou trabalha. Quem não conhece ainda vai trabalhar. Que a espessura dela, pra mim, na minha opinião, gente, tudo que eu tô falando aqui é a minha opinião, as minhas experiências. Cada artesã tem uma que vai se identificar mais. A amigurumi, pra mim, ela tem a torção excelente, a espessura ótima e a gente tem uma variedade de cor muito grande. Nela, eu trabalho com a agulha 2,5, mas tem gente que trabalha com 3, com 2, então vai depender do seu ponto. Outras também que a gente tem, e é 100% algodão, é a Duna. Eu não gosto de trabalhar muito com ela porque ela fica pesada. O amigurumi fica maior, mas fica pesada. Eu acho que ela, não sei se é uma goma, alguma coisa que ela tem, eu acho que o amigurumi fica mais duro, mas dá pra fazer também. A Barroco, que também é ótima, ainda mais quando você quer um amigurumi maior, mais estruturado. Tanto a Barroco 4, que eu uso bastante, quanto a Barroco 6. Então, assim, a diferença é do Tex. A Barroco 6 vai ficar maior. Você pode usar a Barroco 8 e aí, como você desejar o seu bichinho. Essas que eu mostrei até agora, elas são 100% algodão. E aí a gente tem algumas mistas. A minha queridinha é a Balloon Amigo, né? Que ela é acrílica e algodão. Ela é super macia. Fica um trabalho excelente. E a Círculo também lançou a Soft, que é no mesmo estilo das duas, né? Então, elas são super macias. As duas são mistas. E além dessas aqui, a gente pode trabalhar com qualquer linha. Você pode trabalhar com lã. Eu tenho um exemplo aqui de lã premium. Você pode trabalhar, dá pra você trabalhar assim. O bom é optar por lãs, ainda mais se você for trabalhar com um amigurumi pra bebê, que seja antialérgica. Então, pensa muito nisso. Eu vou ter uma lã mais estruturada, só que super macia. Só que essa não dá tanto pelinho. E tem várias marcas e várias formas diferentes. Eu vou ter as especiais, que essa daqui é a ternura, eu gosto muito. O bichinho fica parecendo uma pelúcia, tá? Eu gosto muito dessa daqui. E eu tenho também as aveludadas, que eu tenho a veluté, não sei como é que se pronuncia certinho, que é da Pinguim, que ela é muito boa. Eu tenho essa, já tá até usada, que é a veludo molhado, que é da Círculo. E tenho a nova da Círculo também, que eu não vou ter ela aqui, que é a pelúcia. Então, qualquer uma dessas você consegue trabalhar. Eu vou deixar a diferença delas aqui para vocês. Vamos ver agora como que vai ficar os amigurumis com algumas das linhas. Primeira que eu quero mostrar é a Anne. Tá vendo que o pontinho fica bem pequenininho? Eu, como falei, não é uma das minhas preferidas, mas o acabamento fica muito bonito. Eu não gosto porque tem que ser uma agulha super fininha, então me cansa muito mais as vistas. Mas aqui eu fiz uma brincadeira, eu mesclei com outro fio. Então, a parte da asa é com a Balloon. A gente pode trabalhar, vocês vão ver que em alguns amigurumis meus, a gente tem essa mescla, essa mistura. Agora, eu vou te mostrar a Charme. Esse daqui, particularmente, a gente está trabalhando com um outro ponto, e foi um dos meus primeiros. Ela fica um amigurumi pequenininho, delicado, mas é melhor de trabalhar do que a Anne.
Só que ela é mais chatinha, ela tem uma manhazinha para você trabalhar por causa dos fios que desfia muito. Também eu vou mostrar com ela como que fica uma peça com o ponto que eu mais uso agora. Fica super fechadinha, né? E outra coisa que é legal, eu vou mostrar agora, e mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Esses duas é a mesma receita e estão de tamanhos diferentes, mas esse aí a gente vai falar mais pra frente. E é com o mesmo material no caso desse, né? Eu tenho também esse aqui que eu vim trazer só para demonstração, que é da Amigurumi Soft. Olha como é que ela é super macia, fica super fofinha. Essa daqui é com balão amigo. Ele é super macio também e eu adoro a textura. Se você reparar, eles são bem próximos, bem parecidos. Só que pra mim, a Soft é mais grossa. O tex da Soft é maior do que da Balloon. Aqui é uma bonequinha que eu fiz com a Balloon Amigo, a estrutura dela, mas trabalhei com fio decorativo aqui na ponta. Trabalhei com esse outro que eu não sei qual é, porque é um que eu tenho aqui, não tem mais nem embalagem. E eu trabalhei o cabelinho em lã. Então, você consegue ver que dá para trabalhar a mesma peça com vários fios diferentes. Aqui também é uma mescla de amigurumi com o balloon. Então, consegue trabalhar uma peça com eles diferentes. Eu tenho essa daqui, que ela é feita em Barroco 4. Então, você vê que fica muito mais estruturado do que com as linhas mais finas. Aqui é outra mescla, que é Barroco 4 com o sisal. Então, você consegue trabalhar peças diferentes, com fios diferentes, dá um acabamento, um charme a mais. Essa daqui eu fiz com Barroco 6, então ela fica maior e mais estruturada. Aqui eu tenho uma peça só, para vocês terem noção de como fica com o fio Amor, que é o mesmo que o Ternura. Ele fica como se fosse uma pelúcia. É muito macio, muito gostoso de mexer. Só que para ver os pontos é mais complicado. Eu não aconselho para quem tá começando. E o queridinho, que eu deixei pro final, é o amigurumi. A gente tem várias cores. Esse é o amigurumi tradicional, tá? E aí você consegue fazer mesclas de cor. Ele fica super macio. É 100% algodão e é indicado para bebê. Aqui eu queria só mostrar um pouco de que dá para fazer amigurumi com qualquer material. Mais para frente a gente vai mostrando isso mais pontual. Agora vamos para os outros materiais? Agora vamos falar um pouquinho sobre os olhinhos. O mais conhecido é o olhinho de trava, tá vendo? Esse aqui é ideal para criança, porque ele tem a travinha, eu não vou colocar aqui, porque depois que trava ele não sai, que você trava dentro do amigurumi. É muito legal e tem várias cores e formatos. Mas podemos também, eu só não indico para criança trabalhar com esses olhinhos que a gente cola, tá vendo? Só não indico para criança brincar. E também a gente tem algumas coisas que a gente pode usar, que são meia pérola, que são essas miçangas. Tudo vai depender do amigurumi que você quer fazer. E aí a gente consegue brincar com algumas coisas que não são olhinhos propriamente ditos, mas que dá pra fazer sim. Fica bem legal. E o que eu uso, que as pessoas gostam muito, são os bordados. Esse aqui eu tô trazendo só um exemplo, que esse eu faço fora do amigurumi e costuro nele. Mas também pode ser só com aquele bordadinho de linha. Essas são só algumas maneiras de colocar e de fazer alguns olhinhos. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês a questão do enchimento.
é bem simples. Ele é uma fibra siliconizada, tá vendo? Ele parece um algodão mais solto, como se fosse uma nuvem. Só que do jeito a gente consegue juntar ele, mas ele continua macio, né? E eu queria mostrar pra vocês só as formas que eu coloco a minha fibra, porque vem um saco super grande, de 1 quilo ou mais. E é muito ruim de trabalhar você ficar andando com o saco. Então, ou eu coloco aqui assim, que é mais fácil carregar, ou então dentro de uma bolsinha, do necessaire. Então, você coloca a quantidade que você quer e você consegue levar para os cantos. E lembrando de sempre comprar uma fibra que seja antialérgica, ainda mais para quem trabalha com criança, com a qualidade melhor. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os marcadores. Aqui no mercado a gente encontra muito esses dois modelinhos. Esse que parece um cadeadinho e esse outro aqui. Eu não costumo usar muito, só de uma maneira que eu vou mostrar depois. Eu usava muito no começo esse tipo aqui, eu peguei um alfinete e usava, porque esse fica muito mais fininho do que você usar aqui, então não tem perigo de abrir o ponto. Mas hoje eu uso muito a linha, eu pego um pedacinho de linha de uma cor diferente e bem mais fina do que o trabalho que eu tô fazendo. E aí eu consigo marcar muito melhor a minha peça sem precisar ter que tirar e colocar, eu não perder esse tempo. Aqui eu vou mostrar pra vocês a forma que eu trabalho. Eu uso a linha aqui e aí eu vou marcando conforme eu vou subindo as carreiras, eu passo de um lado pro outro. E ele fica aqui super discreto, eu consigo puxar e tirar. O marcador, geralmente eu uso mais assim, quando eu deixo a peça em espera para me terminar depois e eu tenho medo de que solte o último ponto. Ou eu puxo e deixo essa alça maior, ou eu coloco o marcadorzinho, que quando eu puxar ele não vai sair, você não vai perder o ponto onde você estava. Vou colocar aqui para vocês terem noção do marcador. Esse aqui é super fácil, você simplesmente vai encaixar no seu ponto, ou no último ou no primeiro, conforme você trabalhar. E eu já perdi muito a carreira, porque esse daqui geralmente solta, não sei se é só comigo. Ou esse, você coloca da mesma forma, colocou, você fechou, então você não vai perder a carreira, o ponto onde você tá. E o outro que eu usava também é da mesma forma, só que ele não abre buraco, ele fica, porque ele é bem fininho, então você consegue trabalhar assim também. Essa é a forma que eu uso os marcadores. Agora eu vou mostrar alguns acessórios, algumas coisas que é interessante, algumas você ter, outras você vai adaptar para a melhor forma que você trabalha. Antes de mostrar, propriamente dito, os acessórios, eu queria mostrar as colas, que eu gosto de usar essas duas, a Pega 1000 e a cola de silicone líquida da Círculo, são as que eu mais gosto de trabalhar. Eu não gosto de cola quente, mas fica a sua preferência, tá? Eu queria mostrar esse aqui antes. Eu tenho algumas coisas, assim, que não é indispensável, mas você pode usar, que é um alicate que me ajuda e me auxilia, ainda mais na hora da costura, tá? Esse meu é bem antiguinho. Eu tenho esse pincelzinho também super antiguinho, que eu uso para algumas peças de enchimento. E para enchimento também eu uso ou um lápis ou a pinça. Essas são as formas que eu uso para me auxiliar na questão do enchimento. Você vai achar a melhor forma de você trabalhar. Se não tenho nada para te auxiliar, um lápis, uma caneta, um pincel, uma pinça, você pode, com a própria fundo da agulha,
te ajudar nesse enchimento. Eu uso também uma pinça menorzinha, que é para tirar aqueles fiozinhos que fica quando você termina de costurar, às vezes sai um pouquinho de fibra, tá? Já que eu peguei esse aqui, eu vou mostrar para vocês também, que é os alfinetes, para auxiliar a gente na costura, tá? Eu uso tanto esse menorzinho quanto esse maior, vai depender da peça que eu tô trabalhando. E algumas agulhas de tapeçaria. Tudo vai depender do tamanho da sua peça. Eu tenho várias, tá? De pequenininhas, de bordado, né? Até essas de tapeçaria bem maiores. Tudo depende do que eu tô querendo. Elas têm também, elas são super baratinhas, tá? Mas tem elas também em outro material, que é de plástico, desse aqui, tá? Eu prefiro essa de ferro porque é mais duradouro para você trabalhar. Essa aqui costuma quebrar muito. Outra coisa que você vai escolher a melhor para você é a tesoura. Você pode trabalhar com a tesourinha de unha ou com essas aqui de corte, que eu acho muito melhor, que você não precisa estar colocando o dedo para trabalhar. Então, você corta, você tem um corte mais preciso assim. Ou qualquer outra que você tenha em casa, até de escola. Eu esqueci de mostrar, mas eu vou mostrar agora. Eu tenho também as agulhas de bonecas, que a gente costuma falar. Que são agulhas para costura de peças, de algumas técnicas que eu uso, tá? Outra coisa que eu uso muito, você não precisa ter, mas eu uso e eu gosto, é um pincel e um blush para trabalhar as minhas peças, dar aquela carinha de saúde. Mas também pode ser uma tinta de tecido ou então giz pastel. Eu gosto muito do blush e eu me adaptei bem assim. Essas coisas que eu mostrei por último, vocês não precisam ter exatamente as que eu tô mostrando. A tesoura, você pode ter ou alguma dessas aqui, ou a que você tiver em casa e você gosta de trabalhar. Eu dou prioridade para essas menores porque elas são mais precisas no nosso trabalho e nas nossas linhas. As outras coisas, você vai ver o que é mais importante para você e o que você vai precisar. Esse foi um pouquinho do meu material, né? Do básico, mas cada artesã tem uma forma de trabalhar, tem o que vai usar por dentro dos bonequinhos. Os materiais mais fáceis de se achar são esses aqui.